Com quantos anos um dragão está pronto para lutar? George R. R. Martin vai terminar de escrever os livros? Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje eu vou responder aí 7 perguntas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, queria avisar antes de tudo que essas perguntas são perguntas que eu selecionei aí pela internet afora, né? Tanto vendo nos comentários dos meus próprios vídeos que a galera faz, vendo em fóruns, né? Tanto no Reddit quanto no Quora. E também na minha caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram na semana passada. Inclusive, se você não segue meu Instagram, é @t.h.magaldi, eu sempre esqueço. Mas de vez em quando eu faço algumas interações lá envolvendo as Crônicas de Gelo e Fogo. Então abri uma caixinha de perguntas, teve algumas dúvidas interessantes e eu resolvi compilar tudo e trazer para esse vídeo. Porém, elas também são perguntas e eu vou dar respostas mais opinativas, que não são baseadas super em profunda análise da obra do George R. R. Martin, são mais da minha opinião mesmo e do que eu tenho pensado e consegui lembrar das respostas mesmo. Então eu conto com a ajuda de vocês para ir nos comentários e me corrigir caso eu fale alguma bobagem ou para dar sua opinião mesmo e falar o que vocês acham, porque vocês têm feito muito isso nos últimos vídeos, deixado ótimos comentários, ótimas opiniões, ótimas análises. Então esse vídeo é mais uma oportunidade de vocês estarem contribuindo aí com análise aí sobre a obra do George R. R. Martin, sobre a obra. Falei certo? Acho que sim. Então é isso. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo também, não hesitem, né, em deixar aí mais perguntas pro futuro. Caso vocês curtam, né, esse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais, porque eu gosto particularmente bastante de vídeo de perguntas e respostas. E é isso, já estou me alongando aqui. Bora para a primeira pergunta. Bom, e a primeira pergunta é: Euron Greyjoy terá algum papel para desencadear a Longa Noite? É uma pergunta bem interessante. Porém, eu acho que a resposta dela não é muito simples, porque a chave aqui está na palavra desencadear. Porque eu tenho certeza que se as coisas ocorrerem mais ou menos parecidas de como foi em Game of Thrones, o Euron vai ter sim um papel na Longa Noite, né? Seja lutar para apoiar algum dos lados, né, que vai estar combatendo na Longa Noite. Eu digo algum dos lados, né, porque eu não tenho certeza se toda Westeros vai lutar de uma forma unificada. Então, ele pode ter um papel nesse sentido. Agora, desencadear, eu acho que essa dúvida se dá por 2 fatores. Primeiro, pelo berrante de Joramun, que é um item mágico e muito misterioso que supostamente pode controlar dragões, e sempre existiu entre os fãs uma teoria que dizia que existe um dragão adormecido na muralha ou algo do tipo. Então talvez o berrante que estava com o Euron, agora está com o Victarion, de alguma forma poderia ter um papel para acelerar, né, a chegada dos outros, fazer com que eles atravessassem a muralha. Inclusive o berrante poderia, sei lá, derrubar a muralha ou algo do tipo. Então pode ser que ele tenha um papel nesse sentido, mas eu acho bem difícil prever. E por outro lado, pode-se pensar na questão moral da pergunta, porque num vídeo recente, inclusive, eu comentei que lá em Iti, quando existia o Império da Alvorada, a galera dizia que a Longa Noite veio porque existia uma rainha e o irmão dela tentou tomar o trono dela, matando ela. E isso fez com que os deuses se desagradassem muito e simplesmente abandonassem a humanidade por um tempo, o que fez com que esse inimigo sobrenatural, né, dos outros chegasse na Terra com a Longa Noite e tal. E isso teria tido um grande impacto e teria acontecido por conta dessa corrupção humana, dessa decadência moral dos povos, né, que permitiu que os deuses permitissem a chegada da Longa Noite. E o Euron é talvez um dos personagens mais imorais, por assim dizer, das crônicas, né? Então talvez ele pudesse ter algum impacto nesse sentido, com alguma atividade imoral que ele tem, alguma traição. A gente sabe que ele tem um passado conturbado com o Victarion. Enfim, poderia ser algo nesse sentido de uma atitude moral que o Euron fez que acelerasse ainda mais a chegada dos outros. De qualquer jeito, para mim o principal ponto é que a Longa Noite já começou. A gente tem o prólogo das Crônicas de Gelo e Fogo, da Guerra dos Tronos, com os caminhantes brancos já próximos da muralha. Então eu diria que esse processo já foi desencadeado. Se foi por alguma atitude moral, a morte do Jon Arryn, a queda dos Targaryen, a morte do Rhaegar no Tridente, a morte do Rei Aerys pelo Jaime, esse tipo de traição moral que fez com que os outros começassem a vir, não sei. Mas eu acho que a Longa Noite já começou. Então minha resposta seria não. Talvez o Euron participe de alguma forma da luta na Longa Noite,
mas eu diria que ele não vai ter nenhum papel para desencadear ela, porque ela já foi desencadeada. Segunda pergunta: qual a morte mais importante e impactante para as crônicas? Eu resolvi escolher essa pergunta aqui porque eu não queria responder ela pensando como fã, tipo, qual foi a morte mais impactante para mim como fã, e sim qual foi a morte que mais teve impacto na história, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. O que é uma pergunta bem difícil, considerando a quantidade de gente que morre na história, né? Eu acho que daria pra responder que é a morte do Jon Arryn, porque é ela que desencadeia boa parte dos eventos e faz com que o Robert vá chamar o Ned Stark pra ser, né, a sua mão do rei. Maravilhoso. Mas eu acho que ainda assim, mesmo o Ned Stark indo lá pra Porto Real, muita coisa poderia ter acontecido de um jeito diferente, né? Muitas decisões poderiam ter sido tomadas para evitar o caos e evitar boa parte dos eventos que a gente vê acontecendo ao longo de toda a história. Se a gente voltar para a história de Westeros como um todo, talvez a morte do Rhaegar no Tridente seja a que tem mais impacto e repercute mais na história de Westeros como um todo, por marcar tanto o fim da dinastia dos Targaryen, quanto, enfim, por impactar diretamente, né, na sucessão do Robert. Enfim, a morte do Rei Louco, ela foi marcante também, especialmente por ter sido uma traição do Jaime, mas, enfim, acho que ele provavelmente teria um fim rápido, cedo ou tarde, né. Mas eu acho que dos livros mesmo, eu acho que a morte do Robert, ela é bem inesperada, porque o Ned Stark deixa o Ned Stark numa posição bem difícil, faz com que o Ned Stark tenha que tomar decisões de uma maneira acelerada, e o próprio Ned Stark acelerou os planos da Cersei de liquidar com o Robert. Então, e acho que a morte dele que faz com que boa parte da narrativa se desenvolva ali do final da Guerra dos Tronos até a Dança dos Dragões e os Ventos do Inverno. A gente ainda tá vendo os efeitos, né, da morte precoce do Robert, porque ele era um rei novo, né, por assim dizer, e também dos problemas de sucessão que ela trouxe. Então eu diria que seria uma dessas três mortes, né? Do Robert, do Jon Arryn ou do Rhaegar, se pensar no macro da história, né? Acho que essas são três bons candidatos. Como fã, eu acho que todo mundo vai dizer a morte do Ned Stark, que é a mais inesperada, o Casamento Vermelho e por aí vai, né? Mas eu acho que a mais impactante para a narrativa talvez seja a morte do não tão querido assim Rei Robert Baratheon. Pergunta número 3. O que será da Nymeria e seus lobos? Bom, pra quem não lembra, Nymeria é a loba da Arya Stark que ela manda embora, jogando pedras nela, lá no primeiro livro, nos primeiros episódios da série também, porque senão ela sabia que a Cersei iria pedir a cabeça da loba, porque ela ataca o Joffrey no momento em que o Joffrey tá sendo bem babaquinha, se mostrando para Sansa. A saída da Nymeria de cena, né, e a morte do Mycah, do Mika, talvez seja assim que pronuncia o nome dele, tem grande impacto, especialmente na relação entre a Arya e a Sansa, e na relação entre os Starks e os Lannisters de modo geral, né, um momento bem emblemático. Porém, nos livros, diferente do que a gente vê basicamente na série, a Nymeria continua sendo citada em muitos momentos, porque ela fica ali na região de Correrio causando, porque ela é uma loba gigante solta, e ela acaba formando uma alcateia que começa a atacar vários soldados que estão lá pela região, e os lobos, de modo geral, têm medo dos seres humanos, né? Por mais que eles possam estraçalhar a gente, especialmente humanos em grupo e humanos armados, né, com suas espadas e armaduras, geralmente isso é suficiente para afastar os homens. Mas como a Nymeria é uma loba enorme, mais inteligente e uma ótima líder da matilha, da alcateia, ela faz com que os lobos comecem a atacar os seres humanos, e eles chegam a dizer que é uma alcateia de milhares de lobos, o que eu acho bem exagerado. Não sei se isso é possível. Mas enfim, é um universo mágico, né? Mas com certeza é uma alcateia de algumas centenas de lobos, e eles estão causando. E como isso é o tempo todo citado aí na série, nos livros, quer dizer, a galera tem muita expectativa para tentar entender no que vai dar, né, todo esse grupo de lobos que é o tempo todo citado. Porque existe uma teoria na literatura, enfim, e no desenvolvimento de peças de teatro, especialmente, que é chamado de arma de Chekhov. Basicamente é um cara que escrevia peças de teatro e dizia que... não lembro se ele escrevia especificamente peças de teatro, ou se ele escrevia sobre escrita de um modo geral, né, sobre a arte de escrever, mas ele dizia que se você está numa peça e no começo da peça, na cena, né, no cenário, tem uma arma em cima da lareira, significa que até o final da peça essa arma vai ser utilizada.
que essa arma não é só cenográfica, né? Se ela tá ali bem aparente, é porque em algum momento um personagem vai pegar ela pra usar em cena. Eu acho que ele escrevia sobre crítica literária e não necessariamente sobre teatro, mas é que ele dá esse exemplo do teatro, aí me confunde. Mas enfim, de qualquer jeito, provavelmente a Niméria é a arma de Chekhov e do George R. R. Martin, né? Provavelmente em algum momento essa alcateia enorme vai ser usada. A Arya, em alguns momentos, já o Argol já entrou dentro da Niméria e já fez algumas ações com ela, como por exemplo tirar o corpo da Catelyn Stark morto da água, né? Quem faz isso é a loba da Arya com a própria Arya dentro dela, né? Então esse é um exemplo de ações que podem ter. Porém, eu imagino que como ela é muito citada, esse exército de lobos em algum momento vai ser útil para os Starks. Eu só consigo imaginar isso. Que ou eles vão ser úteis na própria Batalha da Longa Noite, se ela acontecer, ou em algum momento que algum grupo pró-Starks precise de uma ajuda e esses lobos vão aparecer para ajudar. Por exemplo, uma suposição. Se o Jon Snow, que está morto nesse momento, o Argar no Fantasma, e se unir à matilha e à alcateia da Niméria, e se eles juntos com seus lobos se unirem ao Stannis, que está com poucos exércitos, e se unirem para tentar recuperar o Winterfell. Seria um pouco tosco? Talvez, mas seria uma opção e seria interessante de ver como George R. R. Martin poderia usar isso numa batalha mesmo, né? Seria o horror do D&D, né? Porque não sei se vocês lembram, na 7ª e na 8ª temporada, os lobos começam a aparecer cada vez menos, porque pelo D&D, eles eram muito difíceis de criar, muito caros, então eles foram cortando as cenas com os lobos. Imagine uma cena com centenas de lobos. Seria interessante. Não sei se é o melhor desfecho, mas seria interessante. Pergunta número 4. Com quantos anos um dragão está pronto para lutar? Olha só, essa é a pergunta do título do vídeo. Muito curiosa. Bom, a resposta é depende. Eu acho que depende bastante do dragão e depende especialmente de contra quem ele vai lutar, na minha opinião. A gente acho que não tem uma idade definida nos livros de com quantos anos o dragão está pronto para lutar. A gente sabe que em alguns momentos os personagens dizem, especialmente nesse caso falando da Rhaenyra, do Daemon e da Rhaenys, né? Lá, especialmente no Conselho dos Negros, quando eles debatem que ações eles podem tomar para lutar contra os verdes, e a própria Rhaenys nos livros diz que eles têm mais dragões, e aí a Rhaenyra diz que parte dos dragões que eles têm são muito jovens e não estão prontos para lutar. Então a gente sabe que existe esse dilema de um dragão estar pronto ou não para ir para combate. Eu penso que depende muito de contra quem esse dragão vai lutar, porque se ele for lutar contra outro dragão mais velho, como aconteceu com o Arrax e a Vhagar, a gente sabe que vai dar muito ruim. Agora, se for contra, sei lá, um grupo de pessoas normais rebeldes, sei lá, meia dúzia de rebeldes que resolvem encher o saco, sabe, dá pra mandar eles pra lutar e pronto. Que é o caso da Daenerys em Astapor, quando ela consegue os Imaculados. Os dragões dela estavam bem jovens, tanto que um deles podia ser preso numa corrente, e mesmo assim ela usa eles pra queimar boa parte da cidade, queimar os mestres de escravos, e junto com os Imaculados tomar Astapor, né? Ou Astapor, sei lá. Então, enfim, acho que depende bastante contra quem eles vão lutar. Eu diria que para um dragão estar pronto pra luta, de modo geral, seria o momento em que o cavaleiro pode montar ele sem muita preocupação. Então eu acho que o Arrax, mesmo sendo um dragão meio novo, ele poderia ir pra luta, né? Ele só foi pra luta contra a pessoa errada, mas contra o dragão errado. E contra o cavaleiro errado, né? Pode ser dois dragões novos com um cavaleiro bem experiente, outro não. Poderia dar ruim também. Mas acho que esse é o ponto, né? Contra quem ele vai ser mandado. Mas eu acredito que no momento que ele já pode ser montado, né? Já pode voar tranquilo, eu acho que ele já pode cuspir fogo nos outros e ser uma ferramenta interessante para a batalha, né? Vai depender muito de como ele vai ser usado e contra quem ele tá lutando. Até porque vale comentar também que o próprio Caraxes, né? O Daemon disse que não mandaria ele diretamente contra alguns grupos de soldados, porque quando ele tava lá lutando pelos degraus, ele disse que os homens em algum momento aprenderam a lutar contra o Caraxes, né? Aprenderam a se esconder quando ouviam ele chegando e tudo mais. Então, por mais que o dragão seja essa ferramenta imbatível, né, nas crônicas, a verdade é que em muitos momentos eles são sim combatíveis, né? É possível vencer dragões, então Dorne é a prova disso. Então, depende, acho que tá pronto quando ele pode ser montado e dependendo de contra quem você vai mandar o dragão. Pergunta número 5. O que vai se resolver antes nos livros? A Guerra dos Tronos ou A Longa Noite?
Ótima pergunta. Acho que minha pergunta favorita dessas que eu separei. Eu acho... Isso é só um palpite, porque tem muito mais coisa nos livros do que tem na série, né? Mas eu acho que os dois eventos vão se resolver ao mesmo tempo. Ou seja, eu acho que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Eu acho particularmente que a Daenerys, o Fake Aegon, né, o jovem Griff, Dorne, núcleo da Cersei, dos Tyrell, tudo isso eu acho que vai acontecer como um núcleo separado, né? Então todos esses personagens se enfrentando e se combatendo pelo domínio do Trono de Ferro, enquanto o Norte, talvez com uma galera das Terras Fluviais, do Vale de Arryn, a Sansa, o Mindinho, o Jon, eles estarão focados, né, em lutar contra os Caminhantes Brancos, né? Especial porque eu acho que talvez o Stannis acabe morrendo enquanto luta contra os Bolton. Eu acho que os Starks ou as forças pró-Starks, pró-Stannis vão conseguir retomar o Winterfell, provavelmente com alto custo. Mas talvez eu pense que a luta permaneça viva através do próprio Jon Snow e da Shireen, né? Talvez de alguma forma a Shireen sendo coroada e o Jon agindo como uma mão do rei informal dela ali no norte. Ou, enfim, a gente não sabe o que vai ter porque tem o testamento do Robb, que provavelmente vai indicar o Jon como herdeiro do norte. Não sei se ele vai ser rei do norte ou não. Tem todo o plot do Bran, do Rickon, da Sansa, que impacto esses personagens vão ter. Mas pra mim, eu acho que vai ser bem separado, assim. Eu acho que vai ter todo um plot do Fake Aegon, né? Ou, enfim, talvez ele seja verdadeiro, né? Mas do jovem Griff tentando assumir uma posição ali na região de Porto Real, né? Tentando dominar o Trono de Ferro. E posteriormente, em algum momento, a Daenerys vai chegar pra lidar com isso também. Enquanto eu acho que o arco que envolve ali o Norte e o Jon vão estar concentrados em lutar contra essas forças. Uma coisa que eu gosto de pensar vamos supor que tá lá, vamos resumir em núcleo do Jon e da Daenerys, porque é o Gelo e Fogo, né? Eu acho que a Daenerys vai se concentrar em tomar o Trono de Ferro e eventualmente talvez ela consiga fazer isso, enquanto o Jon talvez tente impor algum tipo de luta, de resistência contra os outros que vão avançar. E eu gosto de imaginar que em algum momento eles vão unir forças, talvez em Harrenhal, para lutar uma batalha definitiva contra a Longa Noite, né? Eu gosto de imaginar algo mais ou menos desse tipo. E aí o desenrolar disso, só Deus sabe. Ponto bem importante, não vai ter um final feliz, tá? Os fãs são muito chatos e detestam quando o personagem que eles gostam vai mal ou quando recebe críticas. Mas a grande verdade é que o George R. R. Martin prometeu um final agridoce, nunca disse que teria um final feliz, e não tem nada nas crônicas que indica pra gente que algum personagem vai ter um final feliz. A gente pode adorar os personagens, mas todos eles caminham pra um final decadente. Tipo, acho que um grande exemplo é o Tyrion, é o meu personagem favorito, mas ele tá cada vez mais sofrido, e por mais que ele tenha momentos de reviravolta, em que ele consiga assumir de novo um pouco de controle sobre a própria vida, a tendência é que tudo, né, desande e vá tudo pro saco em algum momento, né? É a história de Westeros, é a história da dinastia Targaryen, né, é a história de quase todo mundo nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então não vejo por que esperar diferente. Eu acho que as forças da Longa Noite serão vencidas, mas a um alto custo, que eu não sei qual vai ser esse custo. Não vai ser o custo que teve na série. Isso eu espero do fundo do meu coração. Mas imagino que algo nesse sentido, né, do norte enfrentar essas forças e ter que ir recuando até se unir com forças do sul, pode ser uma ideia plausível. Pergunta número 6. Quem possui a lealdade de Varys? Nos livros, né? Não faço a menor ideia. É mais uma pergunta que eu não sei. Acho difícil responder. Acho que tudo indica que ele tem uma certa vontade, no primeiro momento, de trazer o Viserys e a Daenerys de volta pro trono, né? A primeira indicação que a gente tem na obra é nesse sentido, com a conversa dele com o Ilírio lá nos masmorras, nos túneis lá de Porto Real, nos esgotos, agora não lembro onde era, mas que a Arya ouve. Nessa conversa a gente tem essa certa indicação, né, de que ele tá tramando para levar as coisas para esse caminho. Porém, o último momento que a gente tem nos livros é o Varys matando o Kevan Lannister, né? E basicamente no momento em que o Kevan tava conseguindo botar ordem em Porto Real. Ele estava conseguindo organizar as coisas em Porto Real e o Varys vai lá e taca o terror. E o Varys tem esse pouco desse papo de que ele serve ao reino, blá 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 blá. Acho difícil dizer, a minha impressão mais é que ele tem algum tipo de pretensão mesmo com os Targaryen, embora não saiba dizer se necessariamente é com a Daenerys.
acho que não, na verdade, ou se é com qualquer pretendente, né? Como o jovem Griff. Mas esse é um dos pontos talvez mais misteriosos que a gente tem aí na obra, que a gente pode teorizar qual é a do Varys. Inclusive acho que tem um vídeo da Mika e da Coral que é literalmente isso. Qual é a do Varys? Não sei, mas eu acho que a série também não sabia. Então, se você é um fã e você não sabe, como eu acho que nem a série, por exemplo, sabia, né? A adaptação que eles têm do Varys é totalmente catastrófica, é um personagem que depois ali das primeiras temporadas perde completamente o sentido e ninguém mais sabe pra onde ele vai. Fica realmente bem perdido no pagode. Então, é difícil dizer, mas dá pra teorizar muito. Então, sintam-se livres aí nos comentários pra dar a opinião de vocês. E por fim, a 7ª pergunta. George R. R. Martin vai terminar de escrever os livros? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta que não é necessariamente sobre as crônicas em si. E eu tenho até um vídeo só sobre isso e tal, é algo que sempre permeia os vídeos do canal, George R. R. Martin vai terminar ou não. Mas eu vejo bastante comentários sobre isso. Eu acho, de um lado, que é bem compreensível a espera dos fãs de gerar bastante ansiedade, especialmente porque a gente vem de uma sociedade bastante imediatista, né? Então parece um crime a pessoa não produzir as coisas rápidas, porque a gente quer as coisas rápidas, né? Os nossos pedidos da Amazon, da Shopee, chegam em 1 dia, 2, olha lá, a gente até paga mais caro para chegarem mais rápido, né? Então como assim o George R. R. Martin ousa demorar para entregar os livros para os fãs, não é mesmo? Eu acho que ele tá no tempo dele, porque a obra é dele, ele faz o que ele quiser, essa é a grande verdade. Eu gosto de pragmatismo acima de tudo. A verdade é que a obra é dele, ele vai entregar quando ele tiver afim. Quando ele achar que tá pronta, sendo bem sincero. Apesar de estar demorando bastante, é inegável que tá demorando pra caramba. Agora, ele vai terminar de escrever os livros? Eu acho que sim, eu acho que vai. Especialmente Os Ventos do Inverno, a galera tá dizendo, George R. R. Martin levou 10, 11 anos pra escrever 75%, então vai mais 3 anos pra escrever os outros 25%, então não dá pra ficar animado. É literatura, não é ciência, então não é porque ele demorou 10 anos para escrever 75% que vai levar proporcionalmente o mesmo tempo para escrever o final, né? Os outros 25%. Eu acho que vai ser bem mais rápido, porque é uma questão de agenda, né? E também de fluxo, né? Acho que se ele já tá em 75% é porque ele já sabe muito melhor para onde a história tá indo, o que vai entrar ou não agora. Então acho que tende ao final ir bem mais rápido. Eu vi também a própria Mika falando no Instagram que ela acha que vai demorar muito ainda, porque tem todo o processo de edição para ser feito no livro, mas eu não concordo muito com ela nesse sentido, porque eu acho que esse livro já está sendo editado enquanto ele está sendo produzido, talvez não 100% editado, mas eu imagino que exista, especialmente por conta da editora do George R. R. Martin, até tá fazendo live recentemente com ele, eu imagino que exista uma vontade muito grande da editora de publicar, então eu imagino que tudo que o George R. R. Martin esteja escrevendo e já considere revisado e praticamente pronto, a editora já esteja trabalhando em cima disso para acelerar essa produção. Eu não acho que o livro está sendo escrito e ainda ninguém leu. O George R. R. Martin até tem uma moça que é a editora em si dele, né, a agente literária dele e tal, que é bem próxima dele. Imagino que essa mulher já tá desde o começo lendo trechos aí da história. Então eu imagino que quando tiver terminado vai ser realmente um processo rápido para ele sair, e imagino que ele não vai demorar muito mais para terminar de escrever Os Ventos do Inverno. E aí o Sonho de Primavera vai sair rápido ou não? Imagino que o Sonho de Primavera vai demorar bastante também, mas a galera se preocupa muito com o possível não saída dos livros, porque o George R. R. Martin supostamente é muito velho e gordo, e as pessoas assumem que ele vai morrer rápido, mas na minha opinião isso é puramente preconceito. O George R. R. Martin é bem rico para conseguir manter a vida dele por bastante tempo, enfim, não é porque a pessoa é acima do peso que necessariamente ela tá às portas da morte. Acho que tem bastante preconceito nesse tipo de comentário. O George R. R. Martin pode viver ainda mais do que muita gente que critica ele, que acha que ele vai morrer. Essa é a grande verdade. Ele pode viver mais 20 anos, sei lá. Pode tranquilamente. Então... E ele nem é tão velho assim. Ele não é tão velho. Ele tem o quê? 70 anos? 74 anos. Ele é mais novo do que o Lula. E o Lula acabou de assumir a presidência. Então, tem muita coisa que o George R. R. Martin pode viver ainda. Mesmo que ele leve... Se ele entregar o próximo livro ano que vem e levar mais 10 anos, ele ainda vai estar entregando com 85 anos. Talvez vivendo com mais qualidade de vida, por ser rico e por ser americano, do que boa parte da gente aqui no Brasil. Então, eu acho que essa preocupação
é bem desproporcional. E se ele não terminar de escrever, porque ele falecer, é uma pena, mas a editora provavelmente vai contratar alguém para terminar os livros, o que não vai ser tão bom, mas a gente vai ter aí um final alternativo, provavelmente. E acredito que o George R. R. Martin deva ter muito arquivo sobre o que ele queria que os livros fossem e tudo mais, então isso também vai entrar. Mas, sinceramente, eu não gosto muito de ficar pensando aí na morte de uma pessoa, né? Não é muito agradável. Esperem, gente, não tem muito o que fazer, sabe? Vir no vídeo e comentar que o George R. R. Martin vai morrer e tudo mais, não vai acelerar o livro e talvez só faça parecer você uma pessoa bem mórbida por ficar esperando ou ameaçando de alguma forma a morte do cara. É isso, é um conselho. Quem sou eu para te dar conselhos, não é mesmo? Mas enfim, você assistiu o vídeo até aqui, então acho que você preza minimamente o que eu falo, então esperar. Pragmatismo acima de tudo. Esperar o livro ficar pronto, enquanto ele não fica pronto, veja vídeo do Livrologia e deixe suas opiniões no comentário, sempre com muito respeito, amor e carinho, não é mesmo? Mas para finalizar, tem uma pergunta bônus. E é uma das mais polêmicas aí de todo o fandom de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, que é: a Daenerys vai enlouquecer nos livros também? Você acha o quê? Que sim. Milena acha que sim, mas Milena não leu os livros. Você, o que você acha? Enfim, tá lendo. Mas enfim, essa é uma das perguntas mais polêmicas aí feita pelos fãs. E a verdade é que eu não vou responder ela hoje, e sim no vídeo que vai sair na quinta-feira. Olha só, então estou fazendo aqui um cliffhanger para vocês verem. Então o vídeo de quinta-feira vai ser só sobre isso, só sobre a possibilidade da Daenerys enlouquecer ou não nos livros, e também falando um pouco sobre a Rhaenyra, se ela vai ou não enlouquecer na série. E é isso, pessoal. Eu queria que esse vídeo tivesse ficado bem mais rápido, mas ele não ficou. Porém, teve uma menina que comentou num dos vídeos, ela disse assim: se fosse pra eu ver vídeo rápido, eu iria pro TikTok, eu quero ver vídeo longo. Então palmas pra essa moça, essa guerreira que fez esse comentário. Concordo com ela, YouTube é um bom lugar pra vídeos longos, não é mesmo? Diga não aos shorts. Mentira, YouTube, adoramos os shorts. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever se vocês não forem inscritos. Não se esqueçam de deixar o seu like. Não levar pro pessoal a crítica se você acha que o George R. R. Martin vai morrer. É só um conselho mais uma vez. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.